Olá, sétimo ano, espero que todos estejam bem. Nós já estamos aí em junho, né? Lá rapidinho, a gente já está no meio do ano, o tempo está voando e a saudade só aumenta. Espero que vocês estejam bem. Hoje a nossa aula aqui gravada vai ser sobre predicado e predicativo, tá? É o assunto da plataforma EduQuest, é o assunto que eu tenho enviado por e-mail e também vai ser o assunto do nosso próximo aulão. Então é importante que vocês tenham sempre esse vídeo aqui gravadinho em mãos aí, né, o link do YouTube, para que vocês possam assistir quando surgir alguma dúvida aí em relação a esse conteúdo. Lembrando que o e-mail, gente, o e-mail está lá disponível 24 horas para vocês. Vocês podem mandar e-mail a hora que for. O professor ele vai responder o e-mail provavelmente durante o horário da tua aula com ele, mas isso não impede você de mandar a tua dúvida a hora que for. De repente você vai estar lá à noite num lugar mais tranquilo, né? Um período que você encontrou para estudar, que é mais tranquilo, e vai surgir uma dúvida, aí você vai falar assim, não vou mandar e-mail agora para o professor não, porque está à noite, é tarde. Não tem nada disso. Tá? Você só não pode esperar que o professor te responda imediatamente aquele e-mail, mas a tua dúvida você pode escrever a tua dúvida a hora que for, ok? O e-mail é ali 24 horas para vocês, tá? É uma ferramenta que a escola está aí fornecendo para que vocês tenham um estudo mais apropriado, mais adequado, né? A gente está percebendo aí que tem várias ferramentas, vários instrumentos. A gente tem o e-mail, a gente tem a plataforma EduQuest, a gente tem o vídeo da plataforma, a gente tem o teste de conhecimento da plataforma, a gente tem os aulões do Zoom, a gente tem a aula gravada aqui em vídeo. Então olha só quantas possibilidades você tem para tirar a sua dúvida, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre predicado. Quando a gente entrou no estudo dos termos essenciais, né, sujeito e predicado, a gente sabe que o sujeito é aquele que pratica ou sofre uma ação, né? E o predicado é tudo aquilo que se fala do sujeito. Assim como a gente classifica o sujeito em simples, composto, oculto, indeterminado, oração sem sujeito, a gente também vai classificar o predicado. O predicado ele também é classificado, tá? O predicado ele pode ser classificado em predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, eu olho para a oração e, por exemplo, João foi à escola. Eu sei que João, dentro desse exemplo, é o sujeito da frase porque ele pratica a ação de ir à escola. É isso, professor? João foi à escola e foi à escola é o predicado porque é tudo aquilo que se diz a respeito de João. Sim. Então, além de classificar o sujeito como sujeito simples, porque só tem um núcleo, João, eu agora vou ter que classificar o predicado também, professor? É isso aí. Aí você vai colocar se o predicado ele é verbal, se ele é nominal ou se ele é verbo nominal. Vamos começar com o predicado verbal. Poxa, o nome já diz, né? Verbo. Aí você fala, peraí, então o predicado verbal vai ter verbo e o nominal não vai ter verbo. Não, não é isso. Tanto no predicado verbal quanto no predicado nominal, você vai encontrar o verbo. O verbo ele vai estar lá presente. A diferença é que no predicado verbal, o verbo ele vai estar indicando uma ação, um movimento, um deslocamento, tá? Então assim, Carlos adentrou a sala, né? Adentrou vem de entrar, né? Carlos adentrou a sala. Olha, reparem que o movimento de entrar em algum lugar é uma ação, é um movimento. Por isso, é um predicado verbal, tá? E no predicado nominal, eu vou ter o verbo lá. Só que esse verbo ele não vai indicar ação. Então, o professor parecia preocupado. O professor parecia preocupado. A gente tem parecia aí que é verbo. Só que reparem, a gente não está indicando ação, movimento, porque o ato de parecer preocupado é um estado do professor, é um estado do sujeito, não é uma ação. Ok? Então a diferença está aí. Olha, se você parar para pensar, quando a gente está estudando morfologia, né? Todo mundo aí sabe que morfologia é o estudo das 10 classes de palavras. Quando a gente está estudando morfologia, o que a gente aprende sobre verbo? Que verbo é aquele que indica ação, estado e fenômenos da natureza.
né? Ele tem 3 possibilidades de conceito. Ele indica ação, estado e fenômenos da natureza. Então, o predicado verbal é quando ele só indica ação. O predicado nominal é quando ele só indica estado, tá? Vou dar outro exemplo, ó. André, vírgula, preocupado, vírgula, correu para a sala de aula. Ó, André, vírgula, preocupado, vírgula, correu para a sala de aula. Reparem que o correr, o verbo correr aí, ó, é uma ação. O ato de correr é uma ação, tá indicando ação. Só que agora, além de indicar ação, eu também estou indicando ao sujeito um estado. Ó, André, vírgula, preocupado, vírgula, correu para a sala de aula. O verbo correr indicando a ação tá aí e preocupado tá indicando o estado do sujeito. Então, Fernando, peraí, agora eu tô confuso. Eu tenho aí então um predicado verbal ou eu tenho um predicado nominal? Você tem os dois ao mesmo tempo. Você tem o predicado verbo nominal. Você tem o verbo indicando a ação, porém você tem um elemento, né, uma palavra indicando o estado ao sujeito. Caramba, então eu posso ter 3 possibilidades de classificação dos predicados. Sim, você pode ter 3 possibilidades de classificação dos predicados. Como eu falei, eles podem ser verbais, nominais e verbo-nominais. Tá? Fernando, então se eu encontrar uma frase assim, chegaram com muita pressa ao lugar marcado, né? Chegaram com muita pressa no lugar marcado. Reparem que esse com muita pressa aí não é o estado, é o modo. A gente só não pode confundir adjunto adverbial com predicativo do sujeito, tá? Então, ó, o que a gente tem que lembrar hoje? Que predicado possui 3 classificações: verbal, nominal e verbo nominal. O predicado nominal eu indico estado. O predicado verbal eu indico ação. No predicado verbo nominal eu tenho os dois ao mesmo tempo. Tá bom? Então vou colocar outro exemplo aqui, ó. Maria caminhava pela orla. Maria caminhava pela orla. Reparem, a gente tem o verbo caminhar, não estou indicando nenhum estado, não estou falando que Maria está cansada, está nervosa, está triste, está feliz, não estou falando nada de Maria, só estou informando uma ação de Maria. Então eu vou ter aí um predicado verbal, tá? Agora, Maria continua pensativa. Ó, eu estou indicando um estado a Maria. O verbo continuar aí nesta frase não está indicando ação. Então eu tenho um predicado nominal. Maria caminhava pela orla, vírgula, pensativa. Aí mudou tudo. Aí eu tenho uma ação, caminhar, e ao mesmo tempo eu tenho um estado que Maria, eu estou falando que Maria está pensativa. Tá bom? Então, são os 3 tipos de predicado que vocês precisam colocar aí na cabeça de vocês, tá bom? Bom fim de semana, fiquem com Deus, até a próxima.